Boa noite, pessoal. Senhor Deus e Pai, Senhor, bendito é o teu nome, Senhor. Deus, nós queremos ouvir a tua voz, Pai. E ainda que eu seja imperfeito, Pai, é o material que temos nessa noite, Senhor. Eu também quero ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Que o que aqui for falado, Senhor, seja útil, Deus. Que o Senhor transforme o nosso coração, Pai. Porque é muito sério, Deus. É muito sério, Deus. A tua palavra nos chama a algo, Senhor, muito importante, Deus, que é o arrependimento, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus. Que essa palavra, no tempo oportuno, Senhor, produza seu fruto, Deus. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. De certo modo, esse hino que nós cantamos, eu nem ia começar por aqui, mas deixa eu ver se eu acho rapidamente o texto. Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Amém? Quando a gente cantou aí que troveja sobre as águas, está falando de nós, irmãos. Nós éramos a face das águas. Hoje nós vamos falar sobre pecado. Eu poderia listar aqui vários pecados que a gente pode cometer. Poderia fazer uma lista bastante exaustiva. Se tem uma coisa que a igreja, de uma maneira geral, tem falado muito, é sobre pecado. Ou melhor, falava, né, pastor? Hoje não se fala mais, né? Se falar, muita gente nem fica na igreja. Mas antigamente se falava muito de pecado, e até um dos problemas que o evangelho tinha era que justamente era um evangelho de negativos, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso. E durante muitos séculos a ênfase foi dada no que não pode fazer. Se você fizer isso, você vai pecar, e se pecar vai para a danação eterna, né? Era o termo, danação eterna. E as pessoas, por medo, evitavam, mas evidentemente não conseguiam. Então as pessoas tinham duas possibilidades: ou elas se tornavam cínicas e admitiam que eram pecadores e que iam continuar fazendo aquilo, ou elas se tornavam hipócritas, né? E a hipocrisia sempre foi o nosso pior inimigo dentro da igreja, com certeza. E aí você pode lutar contra o seu pecado, sua tendência pecaminosa a vida toda. Pode ficar tentando, lutando com a sua carne. E muitos, não são poucos os que desistiram porque não conseguiram, né? Então qual é a saída do ser humano? Qual é a dificuldade do ser humano? Se Jesus veio para nos limpar do pecado, nos purificar do pecado, uma vez eu aprendi, eu não me esqueço mais. Jesus veio para nos livrar da culpa do pecado, das consequências do pecado e da presença do mal, né? Então é uma etapa. Primeiro, o Senhor nos livrou da culpa. Se você é nascido de novo, verdadeiramente nascido de novo, a culpa, você não tem mais por que sofrer a culpa. Você compreende por que o pecado está no mundo, que você é um pecador, e o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Quando Jesus morreu, Ele morreu por você, foi um sacrifício definitivo. A questão do sangue, do sacrifício, era muito importante. Deus tinha elaborado esses princípios para que quando Jesus se manifestasse,
todo mundo compreendesse que o homem peca, que o homem é pecador, e que ele precisa da justificação. E o sangue de Jesus o justifica. Ele proveu esse mecanismo. E nós temos essa alegria de poder. Eu errei e vencer o mal, porque a primeira coisa que o diabo faz depois de nos levar ao pecado é nos acusar. E essa sensação de culpa é que nos afasta de Deus. Então nós precisamos lidar de uma maneira muito clara. Mas aí tem um outro problema: a consequência do pecado. Se eu fizer alguma coisa errada, eu tenho a culpa, o sentimento de culpa, aí eu lembro do sangue de Jesus, mas aí fica a consequência do pecado. E a consequência do pecado é quase uma acusação, ainda mais forte, porque o mal está feito. E nem sempre, quase nunca, o homem consegue reparar, né? Vamos supor que Deus colocou na tua mão os bens que você tem, e você resolve gastar de uma forma que você não deveria. Você tem um salário lá, Deus te deu um emprego, você tem um salário, e aí você, voltando para casa, resolve gastar no que não é bom. Faz uma aposta e perde dinheiro. Você não tem como restituir aquele dinheiro para Deus. Você nunca vai restituir nada para Deus. Mas ainda vai ter a consequência para a tua família, que vai ficar sem aquele salário. E às vezes você não consegue restituir aquilo. Aí a gente ora: Senhor, eu pequei, eu fiz errado, tal, e agora minha família está sofrendo as consequências porque não vou poder comprar o alimento para os meus filhos. Bom, a segunda angústia nossa é que nós queremos que as consequências dos nossos pecados sejam apagadas. Eu dei esse exemplo, mas podia dar outros, muitos outros. Então, nós estamos com dois problemas. E o terceiro, eu vou recuperar vou voltar nesses dois primeiros pontos. E o terceiro é a presença do mal. Porque claro que se a gente vivesse num lugar onde o mal não existe, nós não pecaríamos. Quando você vai se santificando, a presença do mal se torna muito incômoda. Viver numa sociedade corrupta não é o melhor dos mundos, não é um lugar agradável para se viver. A gente gostaria de viver uma sociedade perfeita, onde as pessoas fossem santas. Mas não é assim. Então nós vivemos com essas três coisas. Nós toda hora pecamos, toda hora erramos, e não adianta dizer que não peca, né? Não adianta dizer que não peca. Quem não peca, como diz a Bíblia, já é mentiroso. Então já está pecando pela mentira. Então é essa angústia nossa. Nós temos essas três angústias. Uma hora nós estamos lidando com a culpa, a maior parte do tempo com a consequência e a presença do mal. E onde a gente se torna pecador? Como é que a gente se torna pecador? Existe, a gente já nasce pecador porque a gente foi concebido em pecado. Tá bom, isso resolve. Porque a gente vive numa sociedade errada, então a gente acaba se associando, como diz Tiago 4,4, a amizade do mundo é inimizade para Deus, e a gente acaba vivendo no mundo, e a gente fala: puxa vida, mas eu sou uma criança, nasci, meus pais erram, a sociedade erra, o que vai se esperar de mim? Eu também vou errar. Isso justifica o homem? Não, não justifica. Porque se o homem não fosse pecador, ele sempre rejeitaria o mal, sempre rejeitaria o mal. Aí a gente fala: puxa vida, então onde começou tudo isso? Aí a gente vai lá para Gênesis, como eu li agora Gênesis, mas um pouquinho para frente vai falar sobre a queda do homem. E aí, bom, então isso explica: foi Adão e Eva que fizeram bobagem e hoje tenho que sofrer as consequências do pecado. Eu vou ler um trecho, irmãos, para vocês. A gente tem que escapar um pouco dessa armadilha, porque isso nos enche de complacência. O que é complacência? É assim mesmo, não dá para fazer. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Eu não tenho culpa, afinal de contas, o que eu fiz. Então, é evidente que a justificação de Deus, quando Deus olhou para nós e viu a nossa condição e proveu o sacrifício perfeito, entregou seu filho, aquele que era justo. Foi importante a irmã falar
do crente que morreu, porque realmente a morte de um justo sempre nos enche de admiração, como a gente até comentou ontem na reunião. E Deus olhou para o ser humano e Deus compreendeu a situação que o homem estava, e por amar tanto o homem, como está lá em João 3,16, por amar o mundo de tal maneira que entregou seu filho, justamente porque Deus olhou para essa cilada em que nós estávamos, né? Então nosso maior pecado não é tanto termos pecado no passado, termos uma natureza pecaminosa. Hoje o pecado do ser humano é não aceitar o sacrifício de Jesus. Essa morte não pode ser em vão. O Filho não irá morrer 2 vezes para tirar nosso pecado. Ele já morreu uma vez. Ou você aceita ou você não aceita. Se essa oferta generosa é feita, por que as pessoas não aceitam? E eu gostaria de ler um texto aqui. Lucas 20, nós vamos ler do versículo 9 ao 18. Mas o texto principal está lá pelo 11 e pelo 16. Eu vou ler. Amém, irmãos? A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. O servo, né? Despacharam o servo de mãos vazias. Em vista disso, no versículo 11, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores razoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outro. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó.